Oi, pessoal, nós vamos ter a nossa primeira aulinha de matemática da segunda série do ensino médio, tá bom? De 2021. Eu fiz para vocês um resuminho da primeira parte que o governo do estado está colocando no centro de mídias do livrinho Aprender Sempre, volume 1, segunda série ensino médio, português e matemática, tá bom? Então, a professora fez um resuminho dessa primeira atividade, então, que a gente está fazendo. Muito bem. Sobre o que está falando no centro de mídias, né? O que está se estudando nesse momento lá? Está se estudando poliedros e corpos redondos. É uma matéria que vocês já viram um pouco delas no ensino fundamental, né? E agora não vai aprofundar muito. Então, a primeira parte, eu acredito que depois, mais para o final do ano, deve voltar isso aí, por causa lá do currículo em espiral, tá bom? A matéria vai, depois ela volta, depois ela vai, depois ela volta. Bom, o que eu resumi para vocês aqui? Que é o seguinte: figuras tridimensionais, né? Então, tudo que existe no mundo físico é tridimensional. Por quê? Porque tudo tem uma largura, tem um comprimento, tem uma espessura, tudo tem. O que não tem? Sombra na parede, uma projeção? Isso não tem, tá bom? Então, isso tem duas dimensões apenas. Nós temos aqui comprimento e altura, ou comprimento e largura, na sombra, nas projeções, nas telas. Mas todo o resto, tudo é tridimensional. Um fio de cabelo é tridimensional. Por quê? Porque ele possui um comprimento, ele possui uma largurinha e ele possui uma espessura. Tudo tem 3 dimensões, tá ok? Só que na escola a gente estuda alguns entes matemáticos, né? Então, por exemplo, poliedro. O que é um poliedro? Poliedro é uma figura tridimensional que ela é toda formada só de polígonos. Então, olha, lembra do dado, por exemplo. O dado tem 6 faces. As 6 faces são quadradas. Imagina uma caixa de sapato. Imagina uma pirâmide. Lembra as pirâmides do Egito, etc. Imagine, por exemplo, que você pega um queijo, e você pega uma faca e vai filetando esse queijo. Você vai cortando ele, tirando lascas desse queijo, mas não lascas curvilíneas, lascas retas, planas. O que sobrar, né? O que sobrar daquele queijo, todo multifacetado, é um poliedro. Agora, tem poliedro que é especial. Então, quem são os poliedros especiais? São os prismas e as pirâmides. E o que é um corpo redondo na matemática? Um corpo redondo são, né, figuras tridimensionais também, obtidas através da rotação de um retângulo, e aí ela gera um cilindro, né? Por exemplo, a lata de leite em pó, não é isso? A lata de leite condensado representa um cilindro. Os cones, né? Pensa nos cones que se coloca na rua para fazer demarcação, né? Impedir as pessoas de continuarem no trânsito e tal. Então, o cone, o chapeuzinho de festa, e as esferas, que são as bolas. Então, na matemática, estudaremos poliedros, prismas e pirâmides somente, e corpos redondos, cilindros, cones e esferas, tá bom? Então, eu dei uma definidinha rapidona aqui do meu jeitão, só para você guardar na sua memória o que é um poliedro. Então, poliedros são corpos tridimensionais formados por polígonos. Então, as lascas dos poliedros são sempre planas. Dentre eles, estudaremos apenas os prismas e as pirâmides. Tá ok? Então, vamos ver o que é uma pirâmide. Comecei pela pirâmide, que é mais facinho de desenhar, tá bom? O que é uma pirâmide? Vem na sua cabeça quem? As pirâmides do Egito? Muito bom. Então, pirâmides são poliedros, são formadas de polígonos, que possuem uma base poligonal de N lados. Então, a base da pirâmide pode ser um triângulo. Ó, desenhei uma pirâmide aqui, ó, e N faces laterais triangulares. Ó, a pirâmide tem, essa pirâmide, por exemplo, ela tem um triângulo como base, e aí, como ela tem um vértice somente em cima, para fechar essa pirâmide, eu preciso de 3 triângulos em volta. E aí a professora fez uma coisa fofa aqui. Quer ver que fofura? Vou te mostrar. Vou te mostrar aqui que a professora fez, ó. Peguei aqui, olha só essa figurinha aqui que eu cortei de papel cartão. Ó, parece um paralelograma isso aqui, não parece? Na verdade, eu vinquei aqui, olha só, que fofura. Fechei. Fechamos aqui uma pirâmide. Essa é uma pirâmide triangular, igual essa aqui que está desenhada aqui, ó. Aberta, ela planificada, ó.
eu precisei de 1, 2, 3, 4 triângulos. Por isso ela é chamada de tetraedro, tá bom? A pirâmide triangular, ó, a pirâmide cuja base é um triângulo, é chamada de tetraedro por esse motivo. Se eu colocar uma única base, ó, qualquer uma das faces pode ser a base aqui, ó. Então eu coloquei aqui para vocês verem, ó, uma base triangular. Como a base é um triângulo, em volta dela, para fechar lateralmente, ó, eu preciso de 1, 2, 3 triângulos em volta, correto? Então, olha uma pirâmide triangular aqui, um tetraedro, ó. Aqui ele abriu, teimou comigo, tá bom? Então, isso é um exemplo de pirâmide triangular. A pirâmide chama triangular quando a base é um triângulo. O que dá nome para o poliedro é a base, certo? Então, aqui é um exemplo de pirâmide triangular ou tetraedro. Olha ele aberto, olha ele fechado, formando de novo a pirâmide triangular. Então, ela tem uma base, que aqui nesse caso podia ser qualquer uma das faces, e em volta só dá para fechar com triângulos. Uma pirâmide quadrangular, acho que eu fiz uma aqui também. Deixa eu ver se eu fiz. Fiz. Olha aqui, bonitinha, ó. Uma pirâmide quadrangular aqui para vocês verem, olha. Olha que fofinha. A base, olha ela aberta, A base dela eu fiz um quadradinho, ó. Pode ser qualquer quadrilátero. Uma base, então, poligonal. O quadrilátero tem 4 lados, não tem? Então, em volta, para fechar, preciso de 4 triângulos. Senão, não fecha a pirâmide, ó. A base está aqui, aí eu venho e fecho essa pirâmide assim, ó. Ó, fechei a pirâmide. Ok? Então, se a base é um quadrilátero, em volta da pirâmide, já que tem um vértice só aqui em cima, eu preciso de 4 triângulos. Por isso que eu escrevi assim, ó. Polígonos. Aliás, poliedros que possuem uma base poligonal de N lados, a base pode ter N lados, e aí N faces laterais triangulares. Então, para fechar a pirâmide, eu preciso de quantos triângulos forem o número da base, certo? Então, essa é uma pirâmide quadrangular. Muito bem. Aqui eu fiz uma, deixa eu ver se eu fiz uma pentagonal também, para vocês verem. Não, eu fiz uma, fiz sim, uma pentagonal. Olha que fofo, olha. Parece uma estrela, olha que coisa linda, ela aberta, planificada. Então, aqui eu posso ver, ó, um pentágono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, vou até vincar aqui melhor, ó. Ó, 5 lados tem a base nesse caso aqui. 5 lados, se tem 5 lados na base, é um pentágono. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 triângulos para fechar essa pirâmide. Olha lá, ó. Preciso de 5 triângulos para fechar uma pirâmide pentagonal. Se tem 5 lados embaixo, eu preciso subir 5 triângulos aqui para fechar essa pirâmide, olha. Coisinha fofa. Tudo bem, pessoal? Então, a pirâmide, ela tem qualquer número de lados na base, mas tem uma base só. E aí, em volta, tem só triângulos, não tem jeito de ter outra coisa. O número de triângulos que tem na base de lados. Certo? Então, essa é uma pirâmide triangular ou tetraedro. Ó, tetra quer dizer 4, edro quer dizer faces, por isso que ela chama tetraedro, ela tem 4 faces. A pirâmide quadrangular tem a base que é um quadrilátero, e aí 4 triângulos em volta, as faces laterais. Essa aqui é a pentagonal, que eu mostrei agora mesmo, que eu fiz para vocês verem. 5 lados embaixo, 5 triângulos em volta para fechar. Essa aqui é uma pirâmide hexagonal, ó, hexa é 6, gono quer dizer lados. Então, se tiver 6 lados embaixo, vai precisar de quantos triângulos para fechar? 6, obviamente. Tá bom? Então, isso são pirâmides. Muito bem. Além das pirâmides, que outros poliedros a gente estuda? Os prismas. O que é um prisma, então, gente? Ó, um prisma, a diferença é o seguinte. São poliedros também, ou seja, figuras formadas por polígonos em volta. Só que ele tem 2 bases. E essas bases, ó, na pirâmide tem uma base só. No prisma tem 2 bases. Essas bases têm que ser paralelas, né? Elas têm que ser paralelas. Então, não pode ser uma base, por exemplo, na horizontal, a outra meio inclinadinha. Não. Se as duas estão na horizontal, as duas estão na horizontal. Ou as duas estão inclinadas com o mesmo ângulo de inclinação, tá? Então, 2 bases paralelas e congruentes. Então, nós temos a seguinte situação. Por exemplo, se aqui eu tenho, ó, deixa eu pegar um prisma, eu fiz um prisminha para vocês verem aqui, fiz vários prisminhas, ó. Olha esse prisminha que eu fiz aqui, olha ele aberto, planificado. Eu fiz a base triangular, então, ó, 2 bases iguais, ó, idênticas, paralelas, colocar elas em pé para vocês verem, e aí eu vou fechar
esse prisma. Olha que coisinha linda, ó. Fechei o prisma. Parece a caixinha do Toblerone. Sabe aquele chocolate Toblerone, ó? Colocando em pé aqui para você ver melhor, ó. Então, a base de cima é um triângulo, por exemplo. Embaixo é outro triângulo igual, ó. Até posso virar de ponta cabeça que dá para ver que é a mesma coisa. Elas são paralelas, ó, correm juntas. Paralelas as bases. E aí, em volta, para fechar o prisma, gente, não pode ser triângulo. Porque senão, como que vai fechar? Ó, são retângulos. Então, tem um retângulo aqui, outro retângulo aqui, outro retângulo aqui, tá? Então, se eu tenho duas bases triangulares, paralelas e congruentes, quando eu vou fechar o prisma, ó, emendar tudo aqui, para fechar o sólido geométrico, triângulo não fecha, o que fecha é retângulo. Então, eu fecho esse prisma com 3 retângulos. A base tem 3 lados, então vai precisar de 3 retângulos em volta para fechar esse prisma. Olha esse outro prisma aqui, ó. Olha ele aberto, ó. Vou colocar que aqui são, por exemplo, olha as duas bases dele, ó. Parece uma caixinha, ó, que gracinha. Esse aqui. Esse é a sala de aula, é um caso igualzinho esse aqui. Então eu posso falar, por exemplo, que aqui é uma base, aqui é outra, ó. Bases iguais e congruentes. Podia ser aqui também, a base aqui e a base aqui embaixo. Ou podia ser assim também, ó. A base aqui e a base aqui. De todo jeito que eu fizer, ó, as bases têm que ser paralelas, congruentes, mesmo formato. E aí em volta para fechar retângulos. Quantos retângulos? O mesmo tanto de lados que tiver a base. Olha esse aqui que fofo também. Olha esse aqui que lindo. Abrir. Olha só, esse é um prisma hexagonal. Aqui é um hexágono, ó. A basinha é um hexágono, outro hexágono, idênticos, ó. Vou fechar 6 retângulos em volta para fechar esse prisma, ó. Não tem outro jeito. Tá vendo que fofinho aqui? Então, nós temos aqui, ó, um prisma hexagonal, meio ruimzinho de fechar, mas é a vida. Ó, um hexágono em cima, outro igualzinho embaixo. E para fechar esses 2 hexágonos, retângulos em volta, ó. Retângulos em volta. Quantos retângulos? Tem que ser 6. Porque se tem 6 lados na base, eu preciso de 6 retângulos para fechar em volta. Então, esse é um prisma hexagonal. Olha esse aqui, ó, é o cubo. Olha o cubo aberto. Tem várias planificações de cubo, né, gente? Ó, 6 faces laterais, 2 bases idênticas. Ó, quadrado de cima e o quadrado de baixo idênticos, paralelos, mesmo formato, tudo igualzinho. E em volta 6 quadradinhos para fechar esse cubo. Então, o cubo é um exemplo de prisma, prisma quadrangular, porque a base é quadrilátera. Tá bom? Então, quem dá o nome no prisma é igual dar o nome na pirâmide, é a base. Se a base é um hexágono, tanto do prisma como da pirâmide, o prisma ou a pirâmide vai chamar hexagonal. Tudo bem? Certo? Aí eu desenhei vários aqui, ó. Em perspectiva. Prisma, ó, 2 bases paralelas, congruentes, triangular. Prisma quadrangular, ó, a base é um quadrilátero. Prisma pentagonal, as bases são pentágonos. Prisma hexagonal, a base são hexágonos. Se eu quisesse fazer um prisma octogonal, era só desenhar um octógono aqui, ó, 8 lados, outro igualzinho em cima e ligar tudo, os correspondentes. Certinho? Dos prismas, o que mais que a professora quer falar? Espera aí. Tem prismas que são especiais, ó. 2 prismas que tem nome especial. O prisma quadrangular reto, chamado de bloco retangular, caixa de sapato, caixa de pasta de dente, caixa, gente, caixa quadrangular. Ó, é o paralelepípedo. A gente costuma dizer assim que as dimensões são A, B, C. A de comprimento, B de largura e C de altura, por exemplo. O cubo, o que é o cubo? O cubo é um paralelepípedo, reto também, onde todas as 6 faces dele são quadrados idênticos. Então, ele é o cubo, tudo perfeitinho, tipo o dado, tá? Agora, as pirâmides, a única que tem nome especial, gente, é essa aqui que eu coloquei já no começo da aula, que era o tetraedro, tá bom? Que ela tem 3 faces triangulares, ó. Então, o tetraedro é uma pirâmide triangular, que tem nome especial de tetraedro, que tem 4 faces, 4 triângulos formando o tetraedro. Uma outra coisa que eu quero falar sobre também as pirâmides e os prismas é que às vezes eles são chamados de prismas ou pirâmides retos e oblíquos. O que é isso? Ó, prismas e pirâmides retos. Prisma reto, ó, aliás, pirâmide reta, essa aqui é uma pirâmide, né? Pirâmide reta, quando o vértice está bem em cima do centro da base da pirâmide.
Quando o vértice da pirâmide está deslocadinho, ó, o centro da base está aqui. Pode ver que o vértice dela está mais para cá, ó, está tortinho. Então a pirâmide oblíqua. Mesma coisa com o prisma, ó. Prisma reto, as duas bases estão sobrepostas, retinho, uma em cima da outra, no mesmo rumo. Já no prisma oblíquo, uma base está deslocada em relação à outra, estão paralelas. Paralelas é obrigado a estar. Só que uma está mais para lá, outra está mais para cá. Aí esse prisma é chamado de oblíquo, tá? Então, ó, pirâmide e prisma retos, esses dois. Pirâmide e prisma oblíquos, esses dois. Tudo bem? Quando a pirâmide, aliás, o prisma é oblíquo, gente, as faces laterais, elas são paralelogramos. Aí não dá para ser tudo retângulo. Ó, quer ver? Vou pegar um prisma reto aqui para você ver, ó. Ó, esse aqui é um prisma reto, porque uma base está em cima da outra no mesmo rumo, ó, certinho. Tá vendo? Então, as faces laterais são retangulares, retangulares. Se o prisma fosse oblíquo, gente, né? Se ele fosse entortadinho assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Se fosse deslocado uma base da outra assim, ó, aqui para fechar atrás teria que ser um paralelogramo, não dava para ser um quadrado ou um retângulo. Como esse prisma aqui é reto, tudo bem, as faces laterais são retangulares ou nesse caso quadradas. Agora, se ele fosse deitadinho assim, ó, vamos tirar isso aqui para vocês não enxergarem, ó. Ó, se ele fosse deitadinho assim, deslocado as bases, gente, ó, se ele fosse assim, ó, deslocadinho, tá vendo? Deslocadinho, aí aqui essa face, por exemplo, ela teria que ser paralelograma, ó. Não teria como ela ser reta, retângula, tá bom? O que mais que nós vamos ver agora? Vamos ver também sobre, um minutinho aqui, sobre cones e cilindros. Então, corpos redondos agora, ó. Corpos redondos, a gente vai estudar cones e cilindros, tá bom? Aqui nós temos os cilindros, ó, cilindros para começar. O que é um cilindro? Se você pegar o meinho lá do rolo de papel higiênico, por exemplo, aquele objetinho lá de papelão é um cilindro, é um exemplo de cilindro, né? Se tivesse a tampinha, logicamente, né, gente? Porque ele é um sólido geométrico. Então, imagine você aqui, ó, esse cilindro aqui, tá? Esse rolinho, uma lata de leite condensado. Por que é um cilindro? Então, o que é um cilindro? Um cilindro é um corpo redondo formado por duas bases circulares e cuja face lateral é um retângulo quando esticado. Eu costumo dizer também, ó, que quando o cilindro, pessoal, ele é obtido da rotação de um retângulo. Como assim rotação de um retângulo, professora? Se você pegar um retângulo, pegar um desse aqui para você ver, ó, peguei um retângulo, vou colocar o retângulo aqui. Se eu fixar-me aqui, eu vou girar esse retângulo, ó. Quando eu giro esse retângulo, eu estou fazendo uma rotação em volta de um eixo, ó. Girei esse retângulo. A figura que formou aqui em volta, pessoal, é um cilindro. Então, o cilindro ele é formado pela rotação de um retângulo. Certo, pessoal? É uma interpretação. E se você abrir um cilindro, né? Ó, aqui está o cilindro, ó, bonitinho, redondinho. Olha o cilindro aqui. Esse é o cilindro, ó. Duas bases paralelas, circulares, do mesmo tamanho. Quando eu abro o cilindro, ó, se eu quero fazer um cilindro de papel, o que eu tenho? Um retângulo e dois círculos, certo? E o cone? O cone, pessoal, ele é formado, fiz um cone para vocês verem aqui também, ó, um cone aberto. O cone, ele já é formado, é formado por um setor circular, conhecido como pedaço de pizza, tá vendo? Ó, isso é um pedaço de pizza, ó. Ele é formado por um setor circular, imagina um circulão, que eu tirei uma fatia dele, a partir do centro, ó. Isso aqui é um pedaço de circunferência. Então, ele é um setor circular mais um círculo para ser a base. Aí, quando eu fecho isso aqui, ó, eu formei um cone, chapéuzinho lá, ó, o cone, meio torto aqui, tá meio ruim de enxergar, mas é isso, ó. Olha o meu cone. Tá vendo? Meu conezinho aqui, ó, fechadinho, bonitinho, ó. Chapéuzinho de bruxa. Isso é um cone aberto, é um setor circular mais um círculo. O cone, gente, ele é formado a partir da rotação de um triângulo. Puxa, agora deixa eu ver se eu acho um triângulo aqui. Achei, ó. Minha pirâmide que eu desmanchei é um triângulo aqui. Se eu pegar esse triângulo, por exemplo, pessoal, ó, e vou girar ele aqui, ó. Ó, vou girar em torno de um eixo esse triângulo. Puxa, eu queria
um outro tipo de triângulo para mostrar melhor para vocês. Mas agora vai assim mesmo, ó. Se eu girar um triângulo em volta esse giro, ele vai formar o quê? Um cone. Então, o cone, ele é a rotação de um triângulo, certo? Que aberto, então, é um setor circular mais um círculo. Quando eu fecho, vira um cone. Tudo bem? Aberto ou planificado, é isso aqui que você vê. O que mais que a gente vai estudar aqui, ó? Elementos. Esses elementos que eu vou mostrar para vocês são elementos dos poliedros, tá bom? Não do cone e do cilindro, de corpos redondos, não. Eu não tinha falado nada, mas a esfera, só para constar, é a bola. Então, não tem muito o que falar nesse momento, porque nós não vamos fazer cálculos ainda com isso que apareceu aqui na apostila de vocês por enquanto, tá bom? Quem são os elementos de um poliedro? Basicamente são os vértices, as arestas e as faces. Então, eu desenhei aqui uma pirâmide triangular, podia ser qualquer poliedro, tá? Escolhi um que tenha pouco para não dar muito trabalho para mim. Então, eu coloquei aqui uma pirâmide triangular. Esses pontinhos, pessoal, onde todos os riscos, ó, as arestas chegam nele, chamam-se vértices. Para dar nome de vértice, tem que ser sempre letra maiúscula. Então, aqui eu tenho vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Esse vértice D está lá atrás da pirâmide. Está lá. Então, tem que pôr. Então, os vértices aqui são A, B, C, D. O que são as arestas? As arestas, pessoal, são as quinas, ó, onde eu faço as dobraduras. Então, por exemplo, se eu pegar essa pirâmide aqui, ó, cada uma dessas linhas aqui é uma aresta. As arestas são os lados quando a gente fala de polígono. Então, por exemplo, o lado desse quadrado, quando eu falo em relação ao quadrado, é um lado. Agora, que eu encaixo isso aqui no poliedro, que eu falo assim, isso aqui é uma aresta da pirâmide, tá bom? Então, o mesmo risco, ó, que é lado no polígono, chama aresta quando é em relação ao poliedro. Tudo bem? Então, são segmentos de retas, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a aresta que vai de A até B, a aresta que vai de B até C, a aresta que vai de C até A, de A até D, de B até D e de D até C. Então, são arestas. E que são as faces? As faces, pessoal, são a casca do poliedro. Então, qualquer que seja o poliedro, ó, qualquer que seja o poliedro, isso aqui, ó, é uma face, tem área. Isso aqui é outra face, isso aqui é outra. As faces podem ser faces laterais, ou podem ser as bases. As bases são duas faces, nesse caso aqui, se fosse pirâmide, era uma face que era a base, ó. Então, ó, a base é uma face dessa pirâmide e todos os outros triângulos são faces laterais, certo? Então, as faces são polígonos, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma face, chama, ó, ABD, essa face lateral, ADC, essa outra face lateral, BDC é essa face lateral, que aqui é uma base, certo? Então, as faces, elas podem ser laterais ou bases. Nesse caso aqui, ó, a BDC é uma face que é base. E essas outras aqui, ABD, ADC e ABC, que está atrás, são faces laterais. Com as arestas também isso acontece, tá? E o que é a relação de Euler? A gente escreve Euler, mas lê Euler, tá? A relação de Euler, gente, é uma fórmula matemática que, se eu fosse vocês, eu decorava isso, embora não é legal ficar decorando coisa, mas é a vida, tem coisa que tem que decorar. Você não pode chamar a professora Jungla de Marlene e a Marlene de Jungla, certo? É uma fórmula matemática que serve para alguns poliedros, somente os poliedros eulerianos. Todos os prismas, todas as pirâmides obedecem a essa fórmula aqui. V de vértice, F de faces, A de arestas, tá? Quando eu somo o número de vértices com o número de faces e subtraio o número de arestas, dá sempre 2, sempre 2, sempre 2. Se for um prisma, ou se for uma pirâmide, ou se for um outro poliedro euleriano. Se você fizer essa conta aqui, número de vértices mais número de faces, tira número de arestas e não der 2, é porque o poliedro não é euleriano. Prisma e pirâmide, com certeza, ele não vai ser. Tudo bem? Então, isso foi uma teoriazinha que eu resumi para vocês a respeito dessa primeira parte que veio no Aprender Sempre, que é esse caderninho aqui, tá bom? Depois eu vou mandar um vídeo para vocês, onde eu vou resolver os exercícios que estão aqui dentro, tá? A gente vai fazer, vou mostrar para vocês os exercícios que estão aqui dentro,
que é um caderno que está aí na forma virtual para vocês também, tá bom? Mas para não ficar muito longo, eu vou encerrar esse vídeo agora só com essa teoria, então, anterior aqui. E aí, depois de ver esse vídeo, vocês vão ver o vídeo 2, que vai ter os exercícios resolvidos. Até breve, então, para vocês. Beijinhos.